Olá, querido estudante, seja muito bem-vindo a mais uma unidade da nossa disciplina de Desenho e Ilustração do curso técnico em Design Gráfico. Vocês já assistiram às aulas anteriores, né? Então já me conhecem. Eu sou a professora Mariama Aquino e vou estar com vocês aqui até o final da nossa disciplina. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar, dar uma aprofundada melhor no que é ilustração e vai sair um pouco do manual para chegar mais perto do digital, né? Que é o que a gente conhece mais, o que a gente trabalha mais em design. Então, afinal, o que é ilustração, né? Então, para começar a nossa conversa, a gente vai entender melhor a definição do que é, para que serve e se são apenas imagens, né? A gente fala muito ilustração, figura, gravura, desenho, né? São palavras que de uma certa maneira elas se comunicam uma com as outras porque falam de uma coisa parecida, né, que é o desenho. Mas aí, o que é ilustração, né? A gente vê muito em livro, em cartazes, né? Ilustração é qualquer desenho que traga, fortaleça a ideia que acompanha um texto, né? Ela pode ser um desenho que esteja apresentado sozinho, mas geralmente ele acompanha um texto, né? Então ele serve para dar essa reforçada na ideia que o texto está trazendo. E para que serve? É justamente isso. Muitas vezes a gente está lendo uma história infantil principalmente, né? E aí a criança ela precisa dessa ludicidade, precisa ter um referencial de imagem para poder entender melhor o texto, né? Então essa é uma das funções da ilustração. Então, essa última pergunta, né? São apenas imagens? Então a gente já responde, não são apenas imagens, né? São imagens que traz toda uma estrutura técnica, né? Para transformar essa mensagem em forma de imagem. E aí a gente vai falar um pouco dessa trajetória da ilustração. Porque a gente conhece a ilustração nos dias de hoje e pensa que é uma coisa super atual, né? Mas na verdade a ilustração já existe desde a pré-história, né? Quando a gente vê aquelas pinturas rupestres, aquelas pinturas nas pedras, nas paredes das cavernas, aquilo ali já era um tipo de ilustração, uma ilustração que servia para registrar o dia a dia, o cotidiano, para contar a história, né? E aí, com o passar do tempo, tanto os recursos, né, de material, quanto o objetivo da ilustração, ele vai mudando. Então, eu trouxe outro ponto aqui, que é a ilustração na Idade Média e Renascimento, né? Porque logo no slide a seguir eu vou mostrar uma imagem e vocês vão entender melhor. E aí depois a gente vai falar da ilustração ao passar do tempo. E aí eu trouxe essa imagem aqui, que é uma iluminura. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram, né, esse tipo de imagem. Muita gente já viu, porque geralmente quando a gente estuda história, principalmente história das igrejas, das religiões, enfim, do cristianismo, a gente acaba visualizando algumas imagens das iluminuras, né? Então a iluminura é um tipo de desenho, é bem bonito, né, bem colorido, e era muito presente no século XIV, mais ou menos. E aí, quando a gente fala desse período, a gente tem que falar também um pouco do contexto histórico e social, né? Na Europa, muita gente não sabia ler, né? E a igreja tinha esse trabalho de doutrinação com as pessoas, né? Então, como é que a gente ia passar uma mensagem, ia criar uma comunicação que estava ali nos livros, nas bíblias, enfim, se a população não sabia ler, né? Então, essas mensagens elas eram traduzidas através dessas imagens. E aí, com o uso de bastante cor, né, bastante figura, tinha sempre essas figuras religiosas, tinha sempre esses florais para decorar. E aí, o que acontece é essa comunicação visual, né, que é esse processo de transmitir informações, ideias, conceitos e mensagens através de elementos visuais. E aí eu destaquei esses quatro, né? Que são as cores, a tipografia, imagens e ilustrações. E aí, se você não percebeu, né, ou talvez tenha percebido, esses elementos eles são sempre utilizados quando a gente está desenvolvendo trabalhos de design gráfico, né? Então é aí que a gente consegue perceber e estabelecer essa conexão, né, entre ilustração e design gráfico, porque muitas vezes parece que são áreas distintas, né? Mas na verdade, muitos ilustradores são designers, porque a gente usa todos esses conceitos.
E aí, quais são as habilidades e as principais atribuições de um ilustrador? O que é que o ilustrador precisa saber fazer, né? E aí, conhecimento de desenho é essencial para criar ilustrações de qualidade. Por isso que logo lá no início da disciplina, a gente estudou desenho manual, os princípios básicos, os principais tipos de materiais, os tipos de grafite, de lápis de cor, de tinta, compreender bem os papéis, né? Porque a gente fala de ilustração, sobretudo digital, mas aí a gente esquece um pouco que antes do digital a gente tem que trazer isso para o manual, né? Inclusive, muitas ilustrações elas começam no papel, no momento do rascunho, né? Papel, lápis, o papel e caneta, e depois elas são passadas através de scanner ou fotografia para os softwares de edição, para ser um trabalho mais afinado. Porque, inclusive, nos próprios programas, né, de edição de imagem, existem ferramentas que simulam, que imitam esses materiais, né, de pincel, de caneta, enfim. Outra habilidade, outra atribuição, né, do ilustrador é conhecer justamente as ferramentas de software de edição de imagem, porque ele precisa manipular essa imagem digitalmente, né? Saber aplicar esses conhecimentos do design que a gente falou anteriormente, de tipografia, de cor, de figura, enfim. Também precisa ter uma habilidade de saber contar histórias visualmente. Por quê? Um cliente pede para você criar uma ilustração de um cartaz de uma festa de rock, por exemplo. Então você tem que compreender quem é o público-alvo, quem são as pessoas que vão estar se apresentando, para poder criar uma ilustração que comunique para as pessoas o que é que vai ser esse evento. Eu preciso olhar para o cartaz e já entender do que se trata, né? Então precisa construir essa comunicação visual. E aí também precisa saber, né, ter a capacidade de pesquisar e buscar sempre referências. Lembrando sempre que buscar referências é totalmente diferente de cópia, tá? A gente é o tempo inteiro bombardeado de referências através de música, de filme, de livro, de trabalho de amigos, de trabalho de outros artistas, mas aí a gente usa um pouco de cada para transformar o nosso próprio trabalho, para criar nossa própria identidade, né? E aí a gente chega na ilustração propriamente dita. Ela passa por várias etapas, né? A gente não pega, abre um programa no computador e simplesmente constrói a ilustração. Ela precisa passar por alguns momentos, né? E aí, assim como a maioria dos projetos de design, a gente começa pela etapa do briefing, né? E o que danado é o briefing? O briefing, eu trouxe um exemplo aqui de um desenho. Ele é como se fosse, ele é um documento inicial, é o ponto de partida para desenvolver vários tipos de projeto. E nesse caso, é o projeto de ilustração. Então, nesse documento, a gente vai se reunir com o cliente e entender o que é que ele quer trazer nesse trabalho de ilustração, né? Por exemplo, um pet shop quer desenvolver uma ilustração para fazer uns folders para distribuir na rua. Então, ele vai explicar quem são os clientes, onde é que a loja está situada, que tipo de animal o pet shop atende, né? Enfim, tudo isso, essas informações são super importantes. Concorrência, mercado, os objetivos, as preferências de cores do cliente, enfim, tudo isso se reúne no briefing. E aí, depois de colher todas essas informações, a gente vai começar a pesquisar as referências. A gente vai se inspirar em outros trabalhos, né? E aí eu trouxe um exemplo de um painel de inspiração, né? Onde a pessoa reuniu exemplos de paletas de cores, de materiais, imagens de revistas, tudo isso para construir um outro trabalho. E aí a gente já recolheu informação sobre o trabalho, a gente já fez o briefing, né? E aí a gente começa a botar a mão na massa, propriamente dita. Começando fazendo o esboço, que a gente também pode chamar de rascunho, né? E aí esse esboço é uma das etapas iniciais, onde a gente vai começar a visualizar, né, o trabalho, o desenho. E aí depois a gente vai refinando, vai apagando alguns elementos, adicionando outros, testando paleta de cores, né? Então eu trouxe um exemplo aqui de um processo de criação de uma ilustração digital.
E aqui nessa outra imagem já é o trabalho mais afinado, né? Que é na etapa de ajustes e finalização. Então, depois de ter feito o esboço, de ter estudado as cores, os elementos, as figuras, e do cliente ter gostado, né, que é super importante essa etapa, o trabalho ele vai ser mais afinado, mais refinado digitalmente. Um exemplo bem legal é da vinho na lata. É um protótipo, né, de uma bebida, né, um vinho numa latinha, que é bem bonita. E aí eu trouxe esse case para vocês poderem visualizar melhor como é que funcionam essas etapas até chegar na fase final de um trabalho. Então, como vocês podem observar, essa primeira etapa é a etapa do rascunho, onde a pessoa está estudando os elementos, que no caso é uma taça, né? Nuvens, paraquedas, crianças brincando. E aí depois a pesquisa das cores, né? Essa referência das cores que vai ser utilizada para fazer a lata, para prototipar essa latinha. E aqui o rascunho que a gente viu lá no começo, já colorido, né? Com as cores da paleta que foi definida anteriormente. E nessa quarta etapa já é a lata feita digitalmente, tá? Lembrando que essa bebida vinho na lata é um protótipo só, tá? Ela não existe, mas foi uma pessoa, um design que fez esse estudo. E aí, depois de a gente entender como é que funcionam essas etapas, a gente vem conhecer os tipos de ilustração. Porque a ilustração ela se faz presente em diversos tipos de materiais, tanto os físicos, tanto os digitais, né? Então, o tipo de ilustração, os principais, né, é a ilustração editorial, a publicitária, a ilustração de moda, quadrinhos, embalagem e científica. E aí, o que é a ilustração editorial, né? É a narrativa visual na ilustração editorial. Ela pode ser usada em reportagens, artigos, opiniões e outros tipos de conteúdo. Lembrando que a ilustração editorial ela se apresenta em materiais impressos, tá? Mas ela também é considerada editorial se for uma revista digital. A ilustração publicitária, ela segue os princípios da publicidade e alguns conceitos do marketing, né? Que é essa questão da venda, né? Então tem que transmitir uma mensagem de forma impactante para cativar, né, esse cliente, esse usuário ou cliente em potencial. Então tem que ter essa função de atingir um público, né, a fim de vender aquele produto. A ilustração na moda é uma parte bem massa, né? Porque o design e o ilustrador, ele pode atuar tanto na concepção de uma estampa, quanto da parte têxtil mesmo, né? De corte, né? De estruturação de uma peça. A construção de uma campanha, né? Um editorial digital, uma coleção de uma revista, enfim. Então, tem essa proposta de inovar o mercado têxtil, que sai daquelas coisas mais tradicionais de tecido, de tipo de estampa, enfim, para trazer coisas mais inovadoras, né? E aí, ela também pode ser usada para dar uma fortalecida na identidade de uma marca, né? Tem muitas marcas que tem já é um hábito assim de criar umas estampas super autorais que a gente vendo uma pessoa na rua a gente já sabe, né? Se a pessoa está usando uma blusa de tal marca. A ilustração em quadrinho, que eu acho que é o que a gente mais consumiu na infância principalmente, né? Nos HQs, aquelas historinhas de Turma da Mônica, enfim. Então ela é muito utilizada para o público infanto-juvenil, né? Também é muito utilizada em animações e ela tem algumas características peculiares, que é própria da ilustração em quadrinho, que são os balões de diálogo, o uso de muitas cores e o tipo de lettering, né? O tipo de tipografia, que muitas vezes é usada aquela fonte comics. A ilustração de embalagem, e aí eu trouxe esse case bem bonito, que é de uma embalagem de um chocolate chamado Dengo, né? Que traz essa questão da brasilidade, das frutas tropicais, das cores do Brasil, né? Então a ilustração de embalagem tem esse poder de valorizar o produto, porque não é apenas um chocolate, né? Você está comprando aquela caixa, consumindo aquele artista, né? E na embalagem também pode ser destacado algum benefício, por exemplo, sei lá,
baixo em teor de açúcar, 70% cacau, enfim. E aí também criar embalagens autênticas, colecionáveis e únicas. Outro ponto super importante quando a gente pensa em design de embalagem, ilustração e embalagem, é a sustentabilidade, que é um tema super atual e que vale a pena a gente pensar e dar aquela estudada, né? Pensar em novos materiais, em outros tipos de impressão, né? Coisas que não poluam tanto o meio ambiente. E a ilustração científica, que é uma das mais utilizadas nos livros de biologia, geografia, que são aquelas imagens que ajudam o autor, o cientista, a reforçar o que ele está apresentando sobre o corpo humano, sobre a natureza, sobre botânica, né? E uma das primeiras pessoas a fazer isso foi Leonardo da Vinci, né? Apresentando aquelas imagens da anatomia humana que ele fazia tudo manualmente, né? Então a ideia é ser um desenho super realista, porque a ideia é que a gente compreenda realmente como é que é aquele elemento da natureza, né? Então ela é muito usada na botânica, na zoologia, na medicina, e é usada também para ajudar nessa descrição mais detalhada do que está sendo explicado. A ilustração no storyboard. O storyboard é um tipo de desenho bem peculiar, assim, porque ele é muito usado no audiovisual, né? O storyboard ele é tipo um guia visual, né? Um rascunho da cena que vai ser gravada. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode ver, ó, tem um desenho do movimento que o ator vai fazer na cena, né? São esses quadros que apresentam de uma maneira mais didática. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham entendido os tipos de ilustração, a funcionalidade principalmente, tá? Porque agora a gente está saindo um pouco do desenho manual que a gente começou a estudar lá no início, chegando no digital, que é o que a gente vai aprimorar mais nas atividades agora, tá? Então, espero vocês na próxima aula. E é isso. Tchau, tchau.